Oi, eu sou Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Se tem uma coisa que todo mundo que viaja para fora do Brasil volta dizendo é que roupa no Brasil é muito mais cara. Mas será que isso é verdade? Será que a gente está fazendo as comparações adequadas para chegar nessa conclusão? O Estilo Possível foi atrás dessa resposta. E, bom, para entender quanto custa se alimentar em cada país, qual país é o menos caro, tem uma coisa que se chama Índice Big Mac, que foi criado nos anos 80 para comparar ali a cotação do Big Mac, que é o sanduíche mais famoso da rede, e dar algumas pistas de quanto custa comer em cada lugar onde ele é vendido. Esse índice foi criado pela revista The Economist lá nos anos 80, e aí ele também compara mais ou menos o índice de inflação e quanto custa comer em cada país. Mas agora, para o setor de moda, tem uma lógica parecida que criou o índice Zara, que é um levantamento feito pelo BTG Pactual. A ideia é a mesma, é comparar o preço de peças iguais ou semelhantes na rede Zara em vários países. E a pesquisa comprovou com dados o que a gente já suspeitava. A mesma roupa aqui no Brasil é muito mais cara que na maioria dos países. E tem muito mais. Essa mesma pesquisa aponta que comprar roupas da Shein no Brasil custa 70% mais caro do que comprar nos Estados Unidos, por exemplo. E que ainda assim, essas mesmas roupas da Shein são cerca de 30% mais baratas aqui no Brasil do que as das redes de fast fashion brasileiras, como a Renner e Riachuelo. Ou seja, a roupa no Brasil pode mesmo ser mais cara. Mas por que isso acontece? Por que a moda no Brasil é tão cara? É isso que a gente vai tentar descobrir no episódio de hoje com a nossa convidada Marília Carvalhinha. A Marília é consultora estratégica e financeira, mentora de empreendedores, coordenadora e professora de cursos nacionais e internacionais de pós-graduação em negócios de moda da FAAP. A Marília também é autora do livro Unboxing Negócios de Moda, Empreendedorismo, Planejamento e Gestão. Bem-vinda! Ai, que delícia! Muito obrigada pelo convite, Marina. É um prazer estar aqui. Pra gente explorar aí esse mistério e ver se a gente chega em alguma conclusão ou em algumas contradições, né? Assim, explorar um tema que é muito relevante de fato. Eu tô muito feliz de ter você aqui porque a gente gravou já o Estilo Possível antes, mas online, né? Eu tava lá em Portugal, você tava aqui, a gente não se conhecia pessoalmente. Eu tô muito feliz de te receber aqui pessoalmente hoje. Obrigada, eu que tô feliz. Adoro, sou ouvinte do podcast, adoro. Ai, que bom. Estamos de volta, né, agora. E tem uma pergunta nessa temporada do podcast comum para todos os convidados, que é, na verdade, são duas perguntas, que é o que é moda para você e qual sua relação com a moda? Eu acho que para mim é mais fácil começar respondendo a segunda, porque talvez o que seja moda para mim tem muito a ver com a minha relação com a moda, né? Eu cresci dentro de indústrias de moda, assim, da minha família. Então, eu me relacionei com a moda muito antes de me relacionar como consumidora, como uma forma de me expressar. Eu já me relacionava com o processo produtivo, com o fazer, com o criar. Em empresas pequenas, relativamente pequenas. Minha avó tinha uma malharia de produtos de malha retilínea, né, que a gente chama comumente de tricô. E depois minha mãe passou a ter uma confecção de roupas de tecido plano, fino. E minha mãe é muito criativa, tem um lado artesã que gosta de bordar e tudo mais. E eu cresci no meio de rolos de tecido, de rocas de fio, daquela poeirinha que passava assim no meio do chá preto que tinha. Então é uma memória muito... O chá preto que tinha na fábrica da minha avó. Eu não sei como eles deixavam crianças tomarem. Eu tomava café. Chá preto com açúcar. Imagina o que eu devia fazer. Eu ficava doida, acho. E aí, então a minha relação com a moda, ela vem muito de dentro da cadeia e de um dentro que é até mais dentro do que o que costuma ser, que veio de dentro de fábrica e foi convergindo para depois a gestão, né? E aí, eu acho que moda para mim, dada essa história, ela é algo que está muito relacionado ao meu propósito, porque eu acho que é um mercado... Eu não consigo responder isso só como uma coisa de me vestir, assim, da forma, não como se isso fosse pequeno de forma nenhuma. Eu acho que, né, a moda significa muito para todo mundo, potencialmente. A gente pode usar a moda como uma forma de se reinventar, de ser criativo, é lindo isso, mas eu acho que, para mim, ela tem uma relação que, às vezes, isso fica quase secundário diante da relação que eu tenho com a indústria, com os negócios e com a vontade que eu tenho de tentar trazer discussões mais elaboradas, mais complexas, menos
regrinha de bolo e mais assim para a gente pensar mesmo os negócios de moda e tentar fazer com que as pessoas que estão nesse universo tenham mais chance de colocar seu dinheiro, sua energia, seu potencial de forma produtiva, que elas consigam ter mais resultado com o trabalho delas. Então, moda para mim tem a ver com isso. Isso é muito particular, talvez não seja a forma mais comum. Mas não é uma forma comum, mas eu acho muito interessante que você traga essa abordagem, porque eu acho que essa visão, ela calça assim a moda, né? Ela coloca a moda, dá um chão para a moda como uma indústria, como a moda não é um campo de conhecimento, né? Eu fui estudar e fui fazer um mestrado e queria fazer doutorado e não tem um doutorado em moda. Por quê? Porque ela não é um campo de conhecimento, ela não é uma ciência, ela não é, eu acho que tem muito a ver com isso, porque esse lado produtivo, esse lado fica meio perdido assim no meio de várias coisas assim que são enviesadas também com relação à moda, né? É uma coisa menor. Tem gente que costuma dizer, é muito comum, né? As pessoas diminuírem moda como se fosse algo fútil, quando a gente pensa na forma de se vestir. Eu fico pensando, como pode ser fútil discutir a nossa identidade, o que a gente é no mundo e como a gente se representa, uma segunda pele que a gente veste, né? Então, não consigo entender esse olhar da futilidade. E até a dinâmica, até para onde a gente quer ir no mundo. Sim. Porque enquanto indústria também, ela gera desejo e ela cria ali um monte de fantasias, né, que vão levando a problemas e discussões maiores, a sustentabilidade, como a gente quer que o futuro seja, né? Acho que passa muito pela moda. E até também em termos de poder econômico, né? É uma moda, uma indústria que movimenta muito dinheiro, é uma das maiores indústrias do mundo. A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e boa parte delas, né, se veste da forma, vamos dizer, convencional, influenciada pelos movimentos do Ocidente, então consome moda. Tudo isso, todas essas roupas, elas precisam ser feitas, comercializadas, desenhadas, comunicadas, então movimentam um grande número de pessoas nessa indústria, que é uma indústria gigantesca, complexa, fragmentada, descentralizada. Então a produção de moda é feita geralmente de forma muito diluída em muitas fábricas, em muitos lugares, com muitas especialidades, e que uma marca de moda, ela lida com uma complexidade de estoque, né? Então modelos, cores e tamanhos, que eu não sei outro setor que tem tanta complexidade. Tem muitas variantes de estoque, muitas deles são substituídos parcialmente ou totalmente a cada ciclo de coleção. Então, quando eu falo tudo isso, a gente está falando de uma complexidade de gestão enorme, né? É muito difícil, entendeu? Não é trivial. E às vezes as pessoas que vão tentar atuar nesse mercado, ou como empreendedores ou como profissionais, na sua cabeça tem a ideia de criar uma coleção, uma coisa que tem uma linguagem visual, que fala de um conceito, e não estão preparados propriamente para lidar com os desafios reais dessas coisas que eu falei, né? É porque fica muito na fantasia e parece que é muito um conhecimento prático da vivência que você tem no mercado. Mas eu acho que todas essas pistas aí que você deu na sua fala levam a gente para a pergunta do episódio, que é por que a moda no Brasil é tão cara? Por que acontece isso de encarecer quando chega aqui? E a gente às vezes não enxerga, a gente acha que não é assim mesmo. A moda é assim mesmo, aqui é isso. Olha, eu não sei se eu tenho uma resposta só, mas eu vou te falar um montão de coisas, a gente vai tentando juntar o quebra-cabeça, tá? O Brasil é um país muito peculiar no que se refere à moda. Porque é um país que a gente, para tentar trazer números, que você sabe que eu gosto um pouquinho, né? E também porque acho que ajuda a gente a pensar. O Brasil produz mais ou menos 5 bilhões de peças por ano, 5,1, e a gente consome mais ou menos 6,3 bilhões de peças por ano, dados meio recentes, ou 2023 ou 2022, se eu não estou enganada. Então, 19% só da roupa que a gente consome no Brasil vem de fora. A maior parte da roupa que a gente consome no Brasil é feita no Brasil. E isso é muito peculiar, assim, nos países do Ocidente. Nos últimos 30, 40 anos, conforme a globalização evoluiu, boa parte dos países começou a terceirizar suas produções e se abastecer com produções do leste asiático, que conseguiam custos de produção muito mais baixos do que os próprios países de origem. E o Brasil não fez esse movimento tão rapidamente, tão intensamente, especificamente no que se refere à camada das confecções, tá?
os têxteis, as tecelagens, sim, a gente teve, depois da abertura comercial na década de 90, as tecelagens sofreram muito com essa competição internacional, muitas quebraram, fecharam, e a gente passou a importar boa parte dos têxteis, exceto algodão, que algodão nós somos fabricantes de matéria-prima, somos importantes fabricantes de matéria-prima, então a gente é praticamente autossuficiente em algodão, exporta um pouquinho, importa um pouquinho, mas o saldo que a gente produz é o que a gente consome, tá? Mas não estou falando de têxteis, agora vamos voltar para a roupa mesmo, então confecção. A gente é muito importante como confecção para o nosso próprio país. E isso não é comum nos outros países. Então, daí já tem um pouco a dica dessa história. Porque quando a gente pensa nos modelos de produção no leste asiático, que foi se concentrando lá nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, 40 anos, né? E isso a gente pode imaginar que as escalas lá são muito maiores, que são décadas de um mundo inteiro produzindo numa região que começa a desenvolver métodos, tecnologia e escala, e cujas leis trabalhistas não sabemos exatamente assim como elas são. Então aqui a gente sabe com a jornada de trabalho, que a gente paga uma série de coisas, né? Tem os direitos trabalhistas. O leste asiático tem outros formatos e tem uma discussão ampla sobre isso, difícil, que eu nem acho que a gente consegue entrar. Mas dá para entender que aqui a gente está comparando bases diferentes. A Europa ainda tem bastante produção, de um pouquinho, em algumas regiões na Espanha, Portugal, norte da África tem também. Os Estados Unidos produz muito pouco, perto do que ele consome, assim, quase nada. Então, se a gente for ver do Ocidente, sobraram poucos países que produzem roupa e a gente ainda produz, tá? E isso tem muito a ver com a gente ter aberto o nosso país tarde para a concorrência internacional e com outras questões. Por exemplo, o Brasil ele é menos representativo em termos de consumo de moda do que uma União Europeia e os Estados Unidos. Então, obviamente, os mecanismos de importação da moda de fora para o Brasil são menos organizados, azeitados do que os mecanismos de importação da Europa e dos Estados Unidos. Então, é como se tivesse um cano que faz a exportação, para a gente tentar trazer uma metáfora. E aí, um cano feito para a Europa e Estados Unidos é um cano que já funciona bem, tem uma vazão boa, passa bastante coisa. E o nosso cano é um caninho meio ruinzinho, que demora um pouquinho mais para chegar, a logística é mais complicada de trazer para cá. Aí entra um pouco nossa burocracia, é mais difícil importar, né? No Brasil, pode ficar parado no porto, a gente pode demorar para desembaraçar. Na moda, isso é muito cruel, porque as datas na moda são coisas críticas para o sucesso. Se eu atraso para receber, eu posso ter um problema muito grave, né? Então, qualquer marca nacional que importa, ela importa sempre tentando se cobrir de alguma forma com alguma produção local, porque ela sabe que pode parar. Então, para falar uma coisa que não é mensurável do ponto de vista de dinheiro, não é que vai ser mais caro por causa disso, mas é mais arriscado. Então, esse é um exemplo de um motivo. Outro motivo é porque a gente já tinha muitas confecções aqui. A gente, por um tempo, ainda tinha mão de obra um pouquinho mais barata. Então, o Brasil, por uma série de razões, acabou sendo representativo em produção. Então, quando a gente compara a produção do Brasil com a produção internacional, se a gente pensar em escala, a gente ainda tem uma certa escala, tem 5 bilhões de peças, mas é muito pensando no mercado nacional, não é muito volume para cada peça, é meio aquele meio do caminho, não é super especializada quanto a Espanha e não é super alto volume quanto a China. E, por outro lado, a gente tem essa questão de que o Brasil também tem os encargos altos, os impostos altos e tem a logística complexa, tá? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais. E a gente tem uma logística, assim, quando a gente opera e-commerce, a gente vê o tempo que a gente demora para mandar uma mercadoria de São Paulo, por exemplo, a Manaus, né? Então, claro, a representatividade das vendas é muito mais concentrada no Sudeste, mas a gente tem a logística complexa, a gente tem os impostos, tem os encargos. Então, tem muitos ingredientes dessa panelinha que provavelmente fazem a gente ter essa moda mais cara no final da história. Mas quando você fala que esse cano, né? A metáfora, eu gostei da metáfora do cano. Chega aqui com mais dificuldade. A gente está falando de roupas que vêm do mercado lá por exemplo, do leste asiático. Do leste asiático, China, Índia, Bangladesh. Elas são roupas fabricadas lá fora. As roupas que são fabricadas aqui no Brasil, elas já são mais caras, então? Sim, a gente não tem. É muito difícil você comparar nas mesmas bases um custo de fabricação do Brasil e um custo de fabricação na Ásia, por vários motivos. A Ásia, ela própria já é um grande produtor, especialmente China, Japão. A Japão um pouco menos hoje em dia, mas são grandes produtores de tecidos. Bangladesh, mas os tecidos vêm muito da China e tal. Então, eles já estão perto dos tecidos, já compram os tecidos com certeza num preço muito mais baixo do que nós compramos aqui, os
tecidos que são importados. Eles já não têm pensa que tempo é dinheiro, né? A gente, para comprar um tecido, tem uma importadora de tecido que traz para o Brasil, que é um intermediário, que vai vender para a gente, que tem todo um timing que é maior nisso. Então, lá fora, eles estão todos pertinhos, os fabricantes de tecido, as empresas que estão desenvolvendo para as grandes marcas no mundo inteiro, os fabricantes de roupa. Então, toda a cadeia de desenvolvimento está no leste asiático, vamos ser realistas. Por que isso aconteceu? O mundo inteiro achou conveniente, para usar um termo, não é que uma pessoa parou e pensou, é melhor. Mas, assim, é um movimento de mercado, né, da economia. O mundo inteiro achou mais conveniente, mais barato comprar da China do que desenvolver uma produção mais tecnológica no país. São aquelas decisões tomadas, ano após ano, começa a se importar mais. Então, lá, todo o leste asiático funciona essa cadeia azeitadinha. A gente aqui tem que comprar o tecido, aí a gente tem que passar para a confecção, aí as confecções, elas estão em normas na legislação brasileira, elas vão pagar, além da questão da legislação, do número de horas, para a gente ter a CLT e tudo certo, adicionalmente a gente também tem os encargos trabalhistas que são bem altos, mas em contrapartida tem os benefícios aos funcionários. Então, são coisas que no Brasil são diferentes do que em outros países, entendeu? E especialmente no leste asiático, que é quem de fato faz esse equilíbrio de se desfazer um pouco mais, de maneira um pouco mais forte, né? E aí o Brasil faz, a roupa é um pouco mais cara. Aí chega na marca, a marca também tem um trabalho grande de fazer toda essa logística, tem um custo mercadológico alto, paga bastante imposto. A gente tem até essa idiosincrasia no mercado de moda que é muito cruel, que é o fato de que uma marca que fature até 3 milhões e 600, na verdade até 4.800 é o limite do Simples, até 3.600 é o sublimite. E aí, quando ela sai do Simples, ela quase dobra os impostos. Então, assim, é quase inviável para uma marca sair do Simples. Como é que você como é que você aumenta o seu lucro em 20%, 15% para dar conta desses impostos de uma hora para outra porque você passou de faixa, entendeu? Então, ela tem que lidar com toda essa complexidade tributária. Então, tudo isso no Brasil tem um preço e a gente costuma jogar isso nas costas dos impostos e dos encargos, o que é justo, mas também tem um pouco sobre essa questão de que o Brasil é um grande produtor de moda para si próprio. É relevante. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que, se eu não me engano, acho que 97% da venda dos produtos vendidos nos Estados Unidos vem de fora. Então, a gente está falando do contrário. Aqui, 80% dos produtos consumidos no Brasil vem do Brasil, né? Então, a gente tem que entender que é uma outra estrutura inteira, né? Que não é só os encargos e os impostos, também é toda uma estrutura que não tem a mesma escala, que é um pouco mais especial, tipo, um pouco menos de volume por peça para cada modelo, tem uma logística complexa em todas as camadas da cadeia. Então, é difícil mensurar o que é o maior causador. São muitas coisas, né? São muitas, né? Tem muitas variáveis. E você estava falando que você estudou engenharia. Eu, quando era criança e adolescente, tinha o sonho de estudar moda e trabalhar com moda, mas eu lembro que esse sonho ele era muito pautado nessa parte do design, né, do estilista, dessa coisa do sonho do estilista. E aí eu vim para São Paulo, de Belém, trabalhar com outras coisas. Eu sou arquiteta de formação, né, fui trabalhar com arquitetura, depois fui para outras áreas, a área da comunicação. E aí cheguei na área de moda. Depois de vários anos, estudei, né, fui fazer pós em moda. Falei, vou trabalhar agora com isso. E trabalhei junto a algumas marcas. E eu comecei a acompanhar o dia a dia das marcas e entender como é que era, como que você corta, quanto de tecido que você compra e sobra de tecido, e como que paga. E eu falei, gente, pera... Não é só você riscar ali, desenhar e vai sair a roupa linda, né? Então, assim, tem muitas dificuldades de quem decide empreender e trabalhar com moda. Tem o caso das pessoas que já compram tudo pronto e vendem. Mas tem um caso do que a gente está falando aqui, eu acho, né? Que são as pessoas que produzem isso. Né, essa pessoa que está empreendendo na área de moda e fabricando suas próprias peças. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dificuldade de empreender, que é justamente o que você fala aqui, né? Que é como se fosse, não, é um livro para mostrar como que se faz na prática, né? Como que você dá um preço para sua roupa? Né? Como que você precifica isso? Eu não faço a menor ideia. Eu vou te explicar, Eu vou dividir esse universo do vestuário em 3 etapas da cadeia, assim, para agora conseguir organizar a cabeça, tá? Então, uma das etapas é o varejo. Então, as pessoas que têm loja física ou digital e que vendem para o mercado geral.
E a outra etapa que muitas vezes está grudada no varejo são os administradores de marca, são as marcas. Então, a marca pode ou não ter loja própria, ela pode ter franquia, ela pode vender só para multimarca, mas as marcas mais fortes costumam ter suas próprias redes de loja. Então, a marca está geralmente grudadinha no varejo, que é quem define as regras do jogo para a cadeia funcionar. Em que sentido? É a marca que vai definir a posição mercadológica, posicionamento, então que tipo de público, qual linguagem visual, qual tipo de produto, qual mix de produto, quando ela vai lançar, quando ela vai liquidar. Claro que ela vai se sujeitar a uma lógica de mercado, mas ela vai escolher, entre aspas, ela vai trabalhar para ter um posicionamento ali mercadológico de marca, e isso custa caro. E marca, a gente está falando, vamos colocar umas marcas assim de shopping, né? Isso. Triton, Coach, Animale. Blanc, a gente exatamente, são bons exemplos. Assim, no Grupo Soma a gente tem, Grupo Soma é um grupo que agora se juntou com a Arezzo, então tem Arezzo para pensar, porque sapato também é moda. Aqui também tem a Carol Bass, tem a Nativosa, que era do Grupo Soma, agora é do Grupo Soma com a Arezzo. Tem a Farm, aí a gente pode ir para Brands, que tem a Elo, as marcas que você falou antes, Coach, Fórum, são do grupo AMC. Aí a gente, e tem várias outras que não são de grupo nenhum, que são marcas independentes, e tem marcas bem pequenas, que tem uma... Eu, por exemplo, trabalhando com mentoria, a maior parte dos meus clientes tem 1, 2 lojas e o site, mas já são... eu vejo hoje claramente que é possível, nesse lugar, ganhar um certo dinheiro, ter uma marca com progresso, porque uns anos atrás eu nem sei se eu acreditava nisso, porque é muito difícil. Uhum. Então, assim, então, aí a gente tem os grandes redes varejistas, que seria a Renner, Riachuelo, C&A, Marisa, né? Enfim, que a gente pode chamar de marca, de certa forma, mas eles têm uma cara diferente, eles têm a carinha de varejo mesmo. O foco deles é ter lojas e saber operar lojas. A moda, ela foi cada vez ficando mais desenvolvida à medida que o fast fashion, né, se desenvolveu. Eles foram mais ficando parecidos com fast fashion, porque, claro, tem que entregar conceito, além de entregar pelo menos produtos. E volume, né? E volume, mas entregar também, democratizar, vamos dizer assim, com 1000 aspas, a possibilidade de se vestir, de se representar através da moda. Então, de peças com informação de moda, tá? Mas a gente está falando desses players, dessas pessoas que são marcas com ou sem varejo próprio, e eles que definem as regras do jogo. Gente, hoje em dia, quase nenhuma marca tem fábrica própria. E isso não é uma coisa estúpida, isso é uma coisa que faz muito sentido. Por quê? O que uma fábrica gosta na vida, na humanidade? Qual é o sonho de uma fábrica? Fazer muito da mesma coisa, certo? Eu sou engenheira de produção, então isso eu sei de carteirinha. Fábrica gosta de escala, gosta de volume, gosta que a gente faça muito da mesma coisa, para a gente conseguir o quê? Conseguir produtividade, eficiência, redução de desperdício. Fábrica gosta de repetição. E o que uma marca que quer atender o consumidor gosta? Ela gosta de entregar o que o consumidor quer. Variedade, mudar. Às vezes tem época que está usando mais peças de alfaiataria, às vezes tem época que está usando mais tricô. Então, assim, ela vai entregar, ela vai se moldar pelo que ela tem de proposta de valor para o consumidor. Então, ela precisa de flexibilidade na linha de produtos dela para conseguir fazer o propósito dela, que é atender bem ao consumidor. E essas duas lógicas, elas não são coerentes entre si. Antigamente, quando o mercado era fechado, a indústria era um pouco menos desenvolvida, tinha menos concorrência, né? Era muito comum ter fábricas com lojas. Hoje em dia, cada vez mais as marcas ficaram num lugar e passaram a terceirizar a produção para oficinas, confecções, empresas que aqui no Brasil a gente chama de empresas de private label, que são confecções que desenvolvem e produzem para essas marcas, tá? Uhum. E aí, como expliquei, o Brasil ainda é muito abastecido de empresas de private label. Então, a gente produz muito dentro do Brasil para as próprias marcas do Brasil. Essa é a fábrica da Farm, é tipo isso. Mas a Farm pode ter 1000 fábricas, entendeu? Uhum. Eu lembro que quando eu era fornecedora do grupo Restock, porque eu tive fábrica, né? Acho que eu contei no comecinho. Tinha uma época que eles tinham 1.200 fornecedores no Brasil, entendeu? Contando para todas as marcas do grupo. Então, é normal que tenham muitos fornecedores, até porque eles precisam dividir as fábricas do Brasil, as fábricas de moda no geral, elas, às vezes, nem todas são grandes. Quanto mais específico é o produto, quanto mais trabalhoso, maior a tendência da fábrica ser menor. E aí, essas mesmas fábricas, elas têm um desafio grande. Elas vão se especializando, por exemplo, uma é mais de alfaiataria, outra é mais fashion, mais casual, outra é de malha, outra é de tecido plano, outra é de tricô. Cada uma tem seu estilinho, jeitinho de fazer, matéria-prima, especialização técnica mesmo. E elas sofrem com picos. Por quê? Porque a demanda na moda, ela não é uma demanda flat, ela não é uma demanda constante, ela tem sazonalidade.
A moda gosta de receber produtos no começo de cada estação, e aí lá no final da estação ela não recebe mais, ela liquida. Na época que a gente está liquidando, que vocês vão ver liquidação de varejo, tipo janeiro e julho, as marcas grandes estão começando a receber o verão para poder depois lançar em agosto, por exemplo. Se liquidou em julho, estão recebendo. A fábrica já fez. Já está fazendo. Então, a fábrica, no fundo, mesmo que ela forneça para várias marcas, atenue um pouquinho a sazonalidade, ela tende a ter os picos de demanda. Consequência disso, como a fábrica tem a margem de lucro muito apertada, se ela organizar a estrutura dela de produção para atender o pico, deu ruim. Ela não consegue ter rentabilidade, porque ela vai ter ociosidade. Mesmo que ela tente jogar um pouco para mais cedo, tal. Eu sei, gente, vivi de carteirinha, tive fábrica. Então, qual que é o desafio? Ela, muitas vezes, ela terceiriza, mais uma vez, então a marca terceiriza para a fábrica terceiriza para uma oficina menor ou para um prestador de serviço para conseguir absorver esses picos. Por outro lado, é meio fácil você ser uma costureira. Você compra uma máquina e você presta serviço. Vamos dizer, fácil no sentido assim, é difícil, é um ofício difícil, mas você consegue comprar uma máquina de costura, não é uma coisa inacessível. E uma pessoa que tem habilidade pode resolver ser um autônomo como costureira. Então, é um formato, moda é um formato, é um tipo de indústria que tem, assim, quase que naturalmente se pulveriza. Você passa para um, que passa para outro e passa para outro. E aí que mora o perigo. Porque a hora que sai dos meus olhos, que eu não estou mais vendo onde está, eu abro espaço para oportunistas explorarem a mão de obra daqueles que eu não estou vendo. Porque aí no meio pode surgir gente mal intencionada, trazendo trabalho análogo à escravidão de outros países com pessoas muito vulneráveis socialmente. Então, essa pulverização, que é uma característica natural e compreensível da moda, e que ela sempre existiu. Se a gente for pensar antigamente, as pessoas faziam roupa com costureiras que trabalhavam em casa. Quer dizer, é um ofício que é muito comum antigamente, né? Minha avó costura até hoje. Eu brinco que a minha avó não compra uma roupa que não precisa de conserto, porque o que ela gosta é consertar, não de ter a roupa. Então, ela compra a roupa para poder consertar. Sim. Então, é uma coisa, quase todo mundo tem uma avó que costurava, às vezes costurava para fora. Então, isso é cultural e é incompreensível, mas o risco é que a hora que começa a pulverizar, a gente perde o controle. Então, o sistema, mais ou menos, de produção de moda, ele funciona nesse sistema de terceirização e quarteirização, e existiram muitas ferramentas nos últimos anos para organizar isso, para reduzir as chances de exploração na cadeia, nessas terceiras e quartas partes, né? E isso é assim no Brasil e também é assim no leste asiático, com um pouco mais de escala. Não é a senhorinha que trabalha em casa e presta serviço para outra fábrica, mas tem oficinas menores e menores, e de um país que a China, por exemplo, antigamente produzia tudo lá, hoje em dia ela própria terceiriza para o Vietnã, para outros países que estão perto, que tem a mão de obra mais barata, também porque 80% do tempo de produção de uma roupa mais ou menos é na costura. Então, todo mundo em busca de reduzir preço, tenta passar para onde a mão de obra de costura seja mais barata. Então, entendido isso, a gente tem duas questões de precificação, porque você perguntou como custeia e como precifica, para a gente chegar na discussão do como, por que o preço, né, varia. Uma questão é quanto que a fábrica vende para a marca, e a outra é quanto a marca vende para o consumidor final. E os markups na cadeia de produção. A fábrica, em geral, consegue ter muito pouca margem. Ela quantifica ali quanto que ela gastou de tecido, se é aquela que comprou tecido, se ela não recebeu da própria marca, quanto que ela gastou de mão de obra, e ela vai ter uma margem, assim, muito relacionada à complexidade do produto, tá? Então, o custo da fábrica para a marca, geralmente, tem pouca margem, porque vamos pensar juntos. Margem de lucro, né, que você está falando. Isso, tipo assim, ela pagou 1.000 pela produção e ela vai receber 1.200. Mil, é uma coisa assim, entendeu? Então, é pouco porque ela está agregando valor só no fazer da peça. É muito, tá, gente? O valor, não é que eu estou menosprezando, eu tive fábrica e tal. Eu sei que o valor do fazer é muito desafiador, mas é uma competição, é difícil você agregar valor no fazer. A marca, ela agrega valor no posicionamento de mercado. E não é, e esses markups das marcas, entre o custo que ela pagou para a fábrica e o preço que ela vai vender para o cliente final, eles oscilam aí, geralmente nas grandes marcas, de 5 para cima. Pode ser 6, pode ser 7. Então, pagou, sei lá, R$50 numa peça, vai vender por, sei lá, 250, 300, 400. Se for vezes 5, né? Vezes 5, o markup, então, custo vezes 5, para atender o preço dividido pelo custo, dá mais ou menos de 5 a 7 nas grandes marcas mais premium, que não é... É difícil dizer o que é luxo, o que não é, mas vamos dizer marcas que a gente vê no shopping, que são marcas que são grifes, né? No grande varejo, esse markup é um pouco mais baixo, porque eles têm mais volume. Então, é 3, 3,5,
sei lá, a gente ouve às vezes até umas histórias um pouquinho, mas é na faixa de 3, 3,5. Depois tem as liquidações e derrubam esses markups na época das liquidações. Então, o markup médio efetivo, depois que tudo aconteceu, não chega a ser tudo isso de jeito nenhum, tá? É muito mais baixo do que esse markup teórico. E esse valor, esse markup, ele considera os impostos também, ele considera Isso já que eu ia dizer. todos esses custos que a gente não vê, né? Isso, não é que ele considera, mas assim, eu sempre brinco que uma marca, ela deveria tentar ter o maior preço possível que o cliente estivesse disposto a pagar, para ela conseguir ter mais lucro. Mas na parte prática, se a gente for ver o lucro dos grandes grupos de moda do Brasil, está entre 7% e 12% de lucro líquido, quer dizer, 13% quando muito. Então, todo aquele markup ali, 5, 6, 7, ou se for uma rede varejista 3, 3,5, ele fica preso em imposto, ele fica preso em despesas mercadológicas, então aluguel de loja, marketing, equipe de loja, ele fica preso na redução do próprio markup, porque na parte prática não existe vender tudo com preço cheio na moda. Isso não é algo errado, é como o mercado funciona, é uma outra conversa importante de por que as liquidações existem, por que não tem como viver sem liquidações, por que isso faz parte do ciclo da moda, é intrínseco, não é nem bom nem ruim, né? Então fica também aí, fica em todos os gastos administrativos, de gestão, de logística. Então esses 5, 7, que muita gente às vezes, né, assim, desavisadamente, fala, nossa, mas ganha muito dinheiro. Às vezes até o fabricante, porque o fabricante vai lá e fala, nossa, eu vi na etiqueta a loja da roupa que eu fiz e ela tá vendendo por 350 uma coisa que eu cobrei dela 50. Eles estão ficando ricos. E não é verdade, porque todo esse lado de fazer a roupa chegar na pessoa certa, com a comunicação certa, e ter essa venda é muito desafiador também, né? Então, tem muito trabalho de planejamento e de estratégia, juntando marketing, juntando planejamento de produto, de abastecimento, para conseguir tirar um lucro ainda depois de todo esse trabalho. Nossa, é difícil. Eu acho que com essa sua fala, eu já vou antecipar o quadro que a gente tem aqui, que é o Polêmica Possível. Porque a gente sempre traz uma controvérsia aqui no podcast, porque é o outro lado, né? Que você falou, realmente, a gente não consegue considerar no final todos esses custos, mas a gente entendeu aqui que roupa no Brasil é caro por uma série de questões, mas quem trabalha na indústria, a pessoa, essa coisa do fazer, as pessoas elas ganham muito pouco, né? Então, recentemente teve uma operação no Bom Retiro, que sempre tem as operações para ver qual a situação das pessoas que estão trabalhando lá. O bairro concentra muitas oficinas, nem todas as oficinas, né, diria que boa parte delas não tem um trabalho com registro, não é um trabalho organizado, e ali tinham peças que seriam vendidas, sei lá, 800 ou R$1.000 a peça, e a pessoa que costurou ganhou 5 reais, sabe? Então, assim, esse é um retrato da moda brasileira. Isso eu tô falando aqui do Brasil, porque lá do leste asiático a gente não tem nem como saber, porque já é outra configuração que também não deve ser das melhores, né? Mas pra gente pagar um valor assim barato numa peça, e às vezes nem é barato, que é esse valor de R$800, né, ou R$1.000, é um valor de muito, quase um salário mínimo, né, e a pessoa ganhando R$5 ali. Então isso é uma contradição, né? Com certeza, com certeza. Como eu falei, é uma cadeia muito desafiadora em todos os sentidos, porque ela é complexa, ela não é feita de uma coisa só, ela é feita de milhares de possibilidades. O que eu consigo, assim, olhar do meu ângulo também, que tem as suas limitações, por mais que eu tô muito dentro, converso com muita gente, já tive fábrica, vi de tudo, assim, tipo, né, já vi coisa legal, coisa ruim. O que eu consigo ver do meu ângulo é assim: os grandes varejistas que têm capital aberto, então têm ações comercializadas em bolsa, ou mesmo aqueles que têm uma reputação importante a zelar, eles são obrigados, não é porque são anjos, mas às vezes as pessoas que trabalham dentro têm boas intenções, a maioria das pessoas, né? Elas tentam fazer uma cadeia de produção mais justa. E eles são obrigados a fiscalizar a cadeia produtiva deles. Então, quando a gente fala dos grandes, eu acho que teve um progresso, pelo menos me parece, olhando, né, de quem está acompanhando esse setor. Se eu tenho 42 anos, eu acho que quase desde que eu nasci eu vejo coisas nesse setor, né? Me parece que teve um progresso. Existiu um pico, vamos dizer assim, de problemas, que foi um período em que
esse setor se desenvolveu muito nessas terceirizações e não tinha um olhar sobre o risco e os problemas que isso estava gerando. E lá por volta do ano 2005, 2006, começaram a ter essas fiscalizações, esse problema veio à tona, houve uma conscientização e também uma punição às empresas que tinham práticas irresponsáveis ou pelo menos assim, que não estavam preocupadas, não estavam olhando, não estavam sendo diligentes o suficiente com a sua cadeia, né? Então, depois que isso aconteceu, e foi assim vários anos, tá, Marina? Foram tipo, eu lembro claramente, assim, 2011, 12, foram muitas empresas autuadas. E aí começou a existir uma movimentação de certificação da cadeia, as empresas grandes criaram áreas de compliance para acompanhar seus fornecedores, para rastrear onde o produto está sendo fabricado. Então, nos grandes, a tendência é que tem uma fiscalização para pelo menos não ter trabalho análogo à escravidão, que já é um progresso em relação ao que vinha acontecendo antes, né? E aí tem tudo aquilo que eu já expliquei sobre valor na cadeia. Assim, às vezes também parece que alguém está ganhando muito, mas assim, o mercado existe, podemos ter críticas, mas o mercado é como é. E uma empresa que tem um lucro que não é compatível com o que é esperado no mercado, ela perde chance de se desenvolver. O dinheiro vai saindo dela, vai gerando menos emprego e vai diminuindo. Então, também é importante que as nossas grandes varejistas tenham um lucro saudável para o nosso setor, para que a gente tenha uma economia que gere emprego, que isso seja... Enfim, do jeito como o mundo é hoje, né? Se a gente conseguisse mudar completamente o mundo, virar ao contrário, mas o jeito como o mundo é hoje, isso é algo que pode ser positivo. E, do outro lado, o que acaba acontecendo? As pequenas marcas, elas têm dois lados. Elas têm mais dificuldade de achar fornecedores e também de fiscalizar eles. Então, mesmo quem é bem intencionado tem dificuldade de fazer essa rastreabilidade, porque ele muito pensa numa empresa com 5, 10, às vezes funcionários, que está mal, né? É difícil você ir visitar fornecedores, saber se ele realmente está fazendo. Você tenta, assim. Então, tem os bem intencionados e óbvio que tem quem já de partida não está muito preocupado, quer tirar proveito do que melhor for, sempre vai ter, né? E para isso que é importante existir regra e fiscalização, porque aí vai aumentando o risco dessas situações aparecerem e deles serem punidos por isso, né? Sim, eu acho que a gente falou bastante, assim, do lado do empreendedor, né? Mas tem o lado do consumidor, que é, assim, a gente vê essas pesquisas que mostram que o Brasil tem esse preço todo por uma série de questões que a gente viu aqui, que não é uma coisa só. Mas aí a gente ouve cada vez mais as pessoas falando, gente, eu não consigo ir na Renner, porque a Renner, que era loja acessível, tá R$300 uma peça, uma calça. Por que será, né? Porque ela está sendo, assim, hoje eu vejo, Marina, que a gente, bom, vamos lá, quem que está sendo barato hoje em dia? As plataformas cross-borders. Então, para dar nome aos bois, estamos falando de Shein, de AliExpress. E aí, as próprias redes varejistas estão sofrendo, porque hoje, mais ou menos, estima-se que a Shein fature R$10 bilhões no Brasil por ano, sendo que a nossa maior rede varejista fatura em torno de 13. Imagina, uma plataforma que chegou aqui anteontem, em termos de tempos históricos, né? E que não paga os impostos equivalentes aos impostos que a nossa indústria paga. Ainda, talvez isso está em movimentações, tem vários questionamentos também, polêmicos de um lado, do outro, porque é isso, tem uma perspectiva eu vejo muito a perspectiva do empresário, de quem trabalha, porque a minha história, como eu contei desde o início, se fez assim, né? Eu tive sempre no chão de fábrica, depois no chão de loja, depois conhecendo os empresários e os funcionários e conhecendo as histórias, né? Então, para mim, é muito difícil olhar só pela perspectiva do consumidor, porque eu não tenho como me desvencilhar da minha história, né? Mas o outro lado sim, o nosso consumidor acaba tendo que pagar mais caro do que se ele fosse um consumidor de moda, talvez fora do Brasil, assim. É difícil a gente fazer essa comparação, porque a renda é diferente, é um país diferente, é tudo diferente. A história do índice Big Mac, tem o índice Zara, né? Sempre tem ressalvas esses índices. Mas você falou da Shein, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, no ano passado, ele falou que deu uma estimativa de que até 2027, 85% da produção da Shein seria nacionalizada. É porque teve uma promessa da Shein, foi feito um acordo naquela época que estava se discutindo a tributação, né? Sim. Você acha que isso melhora, ou se acontecesse, assim, digamos que aconteça, vai ser nacionalizada a produção? Isso melhora ou piora essa questão dos preços e a questão da competitividade entre a Shein e marcas nacionais como a Renner?
Eles não estão conseguindo, tá, fazer isso ainda. E aí tem várias justificativas possíveis, porque, de fato, a nossa indústria ela foi talhada para o consumo nacional. Ela não tem mesmo as bases de competição global, né? A gente não é um bom exportador de moda por causa de todos esses custos e até por causa do nosso estilo de escala e tal. Então, é difícil a Shein conseguir pôr em prática no Brasil o que ela põe em prática lá. Por exemplo, lá eles fazem uma das coisas mágicas da Shein, assim, que é louvável por um ângulo, né? Por um ângulo de redução de desperdício. Ela vende muito, mas ela deve perder muito pouca peça no estoque. Eu sempre brinco, o fast fashion, ele estimula o consumo acelerado, mas ele talvez tenha maior eficiência de estoque, porque ele é esperto em reposição, então sobra menos para liquidação, né? E uma das facetas da Shein que é interessante é que ela faz uma produção teste, né, com alguns modelos, e aí ela testa se o que vender bem, ela produz mais muito rápido, em tipo uma semana, 10 dias. E isso no Brasil, com a nossa estrutura industrial, não vai acontecer. Ou a gente vai ter que mudar muito a nossa estrutura industrial, ou ela não vai conseguir fazer a produção no Brasil, ou ela vai ter que fazer em outro modelo, e aí eu tenho dúvida se ela vai conseguir chegar nos mesmos preços que ela chegava no internacional. Então, eu também tenho dificuldade de dar um prognóstico muito claro, porque são muitas forças, né, concorrenciais que estão se mexendo bem agora. A gente está num momento bem interessante do ponto de vista de curiosidade. Eu não sei avaliar se é ruim ou bom, porque, de novo, tem muitas facetas, né? Mas interessante, porque a Shein, ela fez essa promessa de trazer empregos para o Brasil e movimentar a indústria nacional, mas se ela fizer isso, alguém não vai... Eu não acho que a indústria nacional vai crescer. Onde se arruma mais costureiras de uma hora para outra? A gente vai substituir produção que era para outras marcas, talvez, por produções para a Shein. E será que a Shein consegue manter o modelo de negócio dela com o nosso jeito de produzir? Na nossa velocidade, nos nossos custos, no nosso jeito. A Shein certamente tem um markup bem menor, tá? Do que esses varejistas que têm markup 7. Porque o modelo da Shein é outra lógica. Ela ganha dinheiro com escala, com velocidade. Por isso que, assim, é interessante. Esses markups, eles têm a ver com o modelo de negócio. E a Shein é outro modelo de negócio. Ela, com muito menos markup, consegue ganhar dinheiro. Então, supostamente, você pagaria menos pela mesma roupa. Na prática, o que é um benefício para o consumidor. Mas eu não sei se ela vai conseguir botar isso em prática. Então, eu não sei se eu torço para sim ou não, tá, Má? Porque eu tenho um lado que eu torço para sim, porque, putz, eu estaria trazendo vantagem para o consumidor. Mas, por outro lado, a gente estaria desenvolvendo um tipo de modelo de negócio que, se pagar imposto no Brasil e for justo com todos nós, tudo bem, mas será que faz sentido, né? E será que não esmaga todo o resto, Exato. né? E vira só um único fornecedor, Isso. um único fornecedor não, mas uma única marca. E vai chegar segmento. outra, né? Agora foi anunciado que no segundo semestre de 2024 vai chegar a Temu, que eu não sei se é assim que fala, ou Temu, que é outro ultra fast fashion de cross-border chinês e que tem plataforma cross-border também, tipo marketplace, e que é mais barata que a Shein, bem Meu mais Deus. barata que a Shein. E é até super controversa, está envolvida em escândalos de uso de venda de dados dos clientes, assim, mas tipo na Alemanha tem uns processos, não sei muito detalhes e é difícil de dizer, né? Mas assim, eu também outra coisa que eu acho acho que é muito difícil que esse mercado de moda tenha concentração. Tá? Muito pouco provável. Então, sempre que tem uma marca, uma empresa se destacando muito, a grande tendência é que venha outra e também comece a se destacar e também cria um ambiente concorrencial de uma nova forma. Porque o mercado de moda, ele tem essa característica da pulverização. Então, mesmo quando ele concentra, são movimentos de concentração e depois são ondas, né? Então, eu lembro quando teve essa fusão do Grupo Arezzo com Soma, nossa, acho que eu recebi umas 4 entrevistas de um dia para o outro, perguntando sobre concentração de mercado. E a hora que você estuda quanto que eles faturam juntos e quanto que é o faturamento de moda do Brasil, é nada, assim, era, sei lá, 6%, é um negócio pouco, entendeu? Então, mesmo a concentração na moda, ela não chega a ser uma concentração real, né? Então, acho que ainda tem muitas águas para passar embaixo dessa ponte. Nossa. E a gente elocobrar o que pode acontecer. E às vezes eu fico até meio com preguiça de elocobrar, porque as coisas mudam tão rápido que o tempo que você está tentando elaborar o que você acha que pode acontecer, já aconteceu um novo ingrediente. E é um mercado de moda é um mercado excessivamente complexo. Lá atrás, quando eu fiz minha tese de mestrado,
que foi em 2003 que eu entrei, a minha ideia era tentar entender o que ia acontecer com a estrutura. Foi por isso que eu comecei. O que ia acontecer com a estrutura do setor no Brasil? Qual tipo de empresa que ia predominar? Qual tipo ia decrescer? Eu fiz um estudo enorme, criei um diagrama complexo, tinha seta para tudo que era lado, quadradinho para tudo que era lado, e a conclusão final era assim, que ia continuar múltiplo e complexo, e que não sabemos. Então, assim, hoje eu olho com interesse, com análise crítica, com vontade de conversar, mas com muita dificuldade da prognóstico, com a humildade de saber que é muito difícil dar prognóstico num setor tão complexo. É isso, é uma complexidade enorme, né, Marília? Mas o que a gente consegue dizer, ela é, sim, uma moda mais cara no Brasil, mas não tem uma resposta única, não dá pra gente dizer, são tributos, né, é mais caro por causa dos impostos. Não, tem milhares de questões envolvidas aí. O empreendedor, que agora todos somos empreendedores, ele precisa sobreviver nesse mercado, né? Todo mundo está aí procurando um jeito de trabalhar da melhor forma, né? Ganhando dinheiro, tendo um lucro ali, respeitando legislações trabalhistas, né? E conseguindo se colocar ali, lançar produtos que gerem desejo, inovação, tem 1 milhão de coisas. Então, não dá pra gente bater o martelo e dizer, é isso, né? Assim, tem um culpado e um inocente, né? Não tem. Mas eu acho importante a gente continuar fazendo perguntas a respeito e se mantendo informado, se mantendo ali interessado naquilo que a gente quer, porque a gente precisa se vestir. Né? Então, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vai comprar, às vezes é pelo preço, mas o que está por trás desse preço, né? E o que está por trás de um preço mais alto também? É buscar essas respostas. E aí, para a gente não deixar assim no colo das pessoas, só esse monte de, não, é complexo, né? A gente faz um apanhado aqui no final do que dá para fazer, o fazer o possível. Que é um quadro do podcast, o que a gente faz com essas informações agora, né? Eu acho que o que a gente falou mais cedo da busca pela durabilidade das peças é uma coisa super interessante, né? Isso falando da perspectiva do consumidor, do cliente, né? Tentar procurar peças que valham esse investimento a longo prazo. A gente tende a entender que mais é melhor às vezes, mas às vezes não. Às vezes você comprar uma peça lendo a etiqueta de composição que vai durar mais tempo, talvez seja mais interessante. Procurar coisas em brechós, né? A questão da circularidade é super importante também. A gente consegue ainda achar muitas peças baratas e duradouras ali, que vão agregar no seu guarda-roupa. E que são peças dessa época que você falou que, nossa, nos anos 80 você conseguia achar uma peça ali, né, na época da sua avó também, você conseguia achar uma peça que ia durar gerações, que ela consertava, remendava, fazia ali uma coisa interessante para cobrir um buraco. Então, eu acho que é pensar nisso, buscar essa informação, e eu queria uma dica da sua parte, assim, da parte do empreendedor, porque eu sei que no seu livro ele tem um passo a passo. Aliás, gente, você que está pensando, nossa, meu sonho era abrir um negócio de moda. O livro da Marília é maravilhoso para isso, porque ele te mostra tudo que você vai passar de perrengue ali para desenvolver o seu produto, né? Qual seria uma dica, uma sugestão para o empreendedor? Então, eu acho que o empreendedor e o profissional também, né, que está se formando, está estudando, está, enfim, desenvolvendo carreira, às vezes na área de estilo, de produto, eu acho que ele pode cada vez mais buscar informações sobre negócios de moda. Eu senti muita falta disso lá atrás, quando eu comecei, né, nessa área empreendendo. E hoje eu escrevi esse livro com esse propósito mesmo, de coração, de colocar o que eu já consegui entender e o que eu já consegui pensar aqui. E hoje nós temos um pouco mais de informação. Então, acho que esse desafio, esses dilemas que a gente vive, que tem a ver com preço, tem a ver com custo e tem a ver com posicionamento e com tantas coisas, a gente hoje está criando um pouco mais de conhecimento para que o empreendedor e que o profissional gastem seu tempo, sua energia, sua capacidade para desenvolver ainda mais o mercado. Então, acho que um grande
grande sonho que eu tinha lá atrás é ver mais pessoas capacitadas fazendo o setor ir além, desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo jeito de fazer, que fizesse assim, mais gente ser beneficiado com todo um setor que é tão importante para a indústria. E isso depende de conhecimento, de busca mesmo. Então, acho que essa é a recomendação que eu faço para quem está nesse momento empreendendo ou trabalhando no setor. Não se isola no seu mundinho, às vezes só criativo, ou cada um no seu, né? Assim, vamos construir ponte entre essas disciplinas, esses universos, porque é nessas pontes que as soluções aparecem. É interessante você falar isso, porque veio o Iron Martin aqui da Missy, ele veio conversar também, e ele faz essa ponte, né? Ele falou, vai conversar com a pessoa da indústria, vai entender o jeito que a roupa é produzida, quem que está produzindo, como é possível fazer, porque você sai do mundinho ali do criador que está só olhando para o próprio trabalho e você vê tudo que está envolvido nessa cadeia que é tão complexa, né? Dá trabalho, né, Marina? A gente faz tanta coisa na vida, a gente fala, ainda vai ter que ajudar a pensar do outro lado, mas a minha recomendação é que faça, porque vale a pena e a gente está construindo esse setor juntos, né? Todo mundo precisa, assim, fazer um pouco parte disso, né? Sim. Marília, obrigada. Foi ótimo, adorei falar com você. Sempre saio com mais informações e aprendo um monte de coisa, assim, que legal. Você, onde que a gente te acha, né? Em que redes que você tá? Eu tô bem ativa agora no Instagram, Marina. Pode ir lá no @marilia.carvalhinha, um nome não tão fácil, mas não comum também, pelo menos só tem eu. E eu tô sempre divulgando, trazendo informações de negócio de moda, porque tenho sentido uma troca muito legal com as pessoas, então estou numa fase bem ativa por lá. E você oferece mentorias também, sim, né? Para quem está abrindo negócios de moda. Sim, sim. Bem legal. Um dia, se eu criar coragem para abrir um negócio, eu vou As te minhas ligar. mentorias às vezes desestimulam a abrir, porque eu começo a contar a verdade, a pessoa dá uma desistida, mas é melhor entrar com mais consciência do que entrar ali ingênuo, né? Sim. Obrigada. E olha, obrigada a você que assiste aqui o Estilo Possível. Se você quiser comentar esse episódio, trocar uma ideia, me manda um e-mail lá em estilopossível@gmail.com ou manda uma mensagem de áudio ou em texto lá no Telegram. É só buscar por Estilo Possível na busca do Telegram. Manda aí que eu vou dar uma lida. E eu não faço esse podcast sozinha, né? Tem toda uma equipe aqui, cheia de gente legal. Direção executiva é do Murilo Lima, a direção de conteúdo é da Renata Brito, a captação de áudio e vídeo é da Milena Leal, a assistente de produção é a Elizabeth Rocha, a edição é da PK Filmes e esse podcast é uma realização Volto Digital.